Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 25 de julho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. A parte que cai entre espinheiros corresponde aos que escutaram a palavra, mas em cujos corações ela é abafada pelas preocupações terrenas, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não produz frutos. Lucas 8,14. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. Nossos maus instintos são o resultado da imperfeição do nosso próprio espírito e não de nosso organismo. Se fosse de forma diferente, o ser humano se eximiria de toda espécie de responsabilidade. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: no lar, assumir a responsabilidade de conduzir os familiares queridos para o bem. Sugestão para sua prece diária: prece de amor e gratidão pelas bênçãos do lar. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós somos agradecidos por estar conosco e queremos agradecer por todos aqueles que fazem parte da nossa existência. Nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes próximos, nossos amigos, todos aqueles que conhecemos, aqueles que trabalham conosco. Que o Senhor os abençoe, os proteja e nos fortalecendo na fé, na esperança e na caridade. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita. A reunião é pela plataforma Zoom, às 7h30 da noite. É importante nós participarmos dessa reunião para ajudar nas deliberações das atividades da nossa casa espírita. Sabemos que já estão implantadas diversas atividades, mas precisamos, às vezes, fazer alguns ajustes, mudar algumas questões. Então, é importante a reunião. Meus amigos, está chegando o dia. Vocês sabem do que eu estou falando? Olha, faltam 17 dias para nós começarmos o curso Conheço o Espiritismo em nossa casa espírita. Então, vai colocando aí na sua agenda. As pessoas já estão se inscrevendo no link, né? Vários irmãos já se inscreveram. Ontem encaminhei mensagem para diversos irmãos. Hoje, se eu tiver um tempinho, vou continuar enviando as mensagens, convidando as pessoas, né? Que é aquelas que desejarem conhecer o Espiritismo. É muito importante, meus amigos. Você não precisa mudar de religião. O Espiritismo ele vai te auxiliar a compreender com mais profundidade os ensinos religiosos, também ajudando você nas questões filosóficas e nas questões científicas do magnetismo, da mediunidade. Então, é muito importante o estudo, porque você vai usar magnetismo onde você estiver. Quando você impõe as mãos na cabecinha de uma criança, quando você afaga a criança no seu colo, você está também transmitindo magnetismo para essa criança. Então, na doutrina espírita, nós vamos entender todos esses processos magnéticos. Então, é muito importante a gente estudar. E o estudo é bastante longo, né? Assim, o primeira parte são 5 cursos, depois nós vamos tendo muito mais cursos de acordo com as nossas escolhas dentro da casa espírita. Então é muito importante a gente estudar, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Hoje nós estamos completando 137 dias estudando. Provavelmente nós ainda vamos mais aí uns
60 dias ainda estudando essa obra. Então, nós vamos para a mensagem de hoje. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Coração puro. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vagueantes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à afeição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Reformador, julho de 1958. Também na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 36. Meus amigos, se nós formos olhar todas as dificuldades, as neuroses que nós temos, né, as nossas encrencas íntimas, porque nós fizemos muita coisa equivocadas em nossas existências, trazendo muita dor, muito sofrimento para nós, que são sequelas ou consequências dos maus passos que nós damos ou demos em outras encarnações. Se nós continuarmos na trilha dos maus passos, nós vamos ter muita perturbação, muito sofrimento. Se nesta encarnação nós já temos os sofrimentos, porque só falar um pouquinho, o sofrimento não é uma punição de Deus. Deus não nos pune. Quem vai nos punir é a nossa consciência. Quando nós desencarnarmos e retornarmos para o mundo espiritual, vai ser colocado em nossa frente a nossa existência. E aí nós vamos perceber, desde o dia que nascemos até o dia que desencarnamos, os passos errados, equivocados que nós demos. E aí há uma necessidade tremenda em nosso ser de reparar aquele mal. Por isso que a gente vai reencarnar. E às vezes nós nascemos com algum tipo de sequela, como uma prova ou expiação necessária para o nosso adiantamento moral. Então, o nosso espírito
em conjunto com os nossos protetores, nossos anjos guardiães, com os amigos espirituais, vai ser auxiliado nessa preparação reencarnatória. Não adianta, às vezes, a gente querer uma prova grande se a gente não vai ter condições suficientes para cumpri-la. Às vezes, nós parcelamos esses processos reencarnatórios de ajustamento, porque nós não aguentamos, nascer com tantas dificuldades. Há espíritos que têm reencarnações compulsórias, porque eles precisam passar por um processo de ajuste muito mais rápido, porque quanto mais eles continuarem no mundo espiritual, mais dificuldades esses irmãos vão ter. Então, eles precisam reencarnar rapidamente. Em algumas obras espíritas, nós temos diversos relatos dessa natureza. Uma delas que eu destaco aqui é na Memórias de um Suicida, que muitos suicidas que se encontravam no mundo espiritual em conjunto com o, o Camilo Castelo Branco, que é o escritor da obra, né, do mundo espiritual, muitos reencarnaram logo que foram acolhidos na colônia Maria de Nazaré, porque eles entram tão perturbados que eles precisam urgente reencarnar. E aí eles vêm com algumas lesões físicas por causa relacionado ao suicídio, por exemplo. Ou pessoas que fizeram muito mal para outras, né? Eram assassinos, eram violentadores, em diversas situações ou corruptos, né, políticos, padres, missionários, espíritas, que utilizaram mal a sua missão, seu compromisso, devido à sua inteligência, eles podem reencarnar com dificuldades relacionadas à inteligência, ou com alguma enfermidade mental, ou outras coisas. Isso não é regra geral, mas são questões que vamos nascendo dessa maneira. Então, o que que nós temos que fazer? A partir do momento que nós compreendemos esse processo de que nós recebemos aquilo que nós plantamos, então a partir desse momento, a gente começa a fazer a chamada reforma íntima. Por quê? Com a reforma íntima, nós vamos modificando os nossos vícios morais e os nossos vícios materiais, relacionado ao orgulho, relacionado ao egoísmo, à ganância, à vaidade, o desejo constante do poder. Então, nós vamos nos desvencilhando de tudo isso. Os vícios relacionados a drogas, bebidas alcoólicas, ao cigarro, então, ao sexo, à gula. Então, são diversos tipos de viciações que nós temos, que até que os habitantes da Terra têm. Mas precisamos fazer a reforma íntima, ou seja, ir modificando. Nós não vamos virar santo numa encarnação, mas precisamos nos esforçar. Por isso que é preciso nós trabalharmos no nosso ser essa necessidade do coração puro, mas sem remorso, sem aquele medo, aquela pressão que às vezes é exercida sobre nós por influência espiritual negativa, para poder nos oprimir, para nos fazer pessoas que saem pelas ruas surtadas em diversas situações, com alucinações, diversas perturbações. Então, a partir do momento que a gente tem consciência, nós vamos criando mecanismos para ajustamento. E o melhor ajustamento nosso hoje se dá por meio da prece e pela prática da caridade. Então, a gente desenvolvendo a prática da caridade e a oração, nós vamos ter facilidade de ajustamento. Jesus disse lá na casa de Simeão, quando chegou a pecadora, ele disse: a multidão de pecados foi perdoado porque ela demonstrou muito amor. Pedro, em uma de suas cartas, ele diz: a multidão de pecados serão perdoados. Então, se nós erramos muito aí para trás, se nós dedicarmos à prática da caridade, à prática do amor,
da fraternidade, da bondade, nós vamos resgatando já aí, dando crédito para nós, para que a gente possa sofrer menos, por exemplo, porque a gente está melhorando. Conhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz em se tornar melhor. Então vamos fazer prece? Graças a Deus. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, nosso modelo. Nós somos muito gratos por ter nos auxiliado, trazido os conhecimentos que são necessários para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento. Que possamos, Jesus, cada dia nos fortalecer, afastando das perturbações, das tristezas, das angústias e nos fortalecendo na fé, na esperança e na caridade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.